Boa noite a todos. Hoje nós vamos abordar e ter a aula de meningites, tá bom? Peguem o caderno e a caneta de vocês e anotem, porque muito do que eu vou falar aqui não tem no slide, tá bom? Coloquei o slide mesmo como tópicos e o resto eu vou discorrer e vocês vão anotar, tá bom? Vou compartilhar minha tela aqui. Já passei a aula para vocês desde ontem, tá? O PDF. E quem tiver dúvidas, por gentileza, tá? Anota no caderno e no final a gente vai discutir, tá bom? Para a gente não quebrar a corrente de pensamento, então vamos pegar no final da aula, a gente anota aí as nossas dúvidas. Tentei ser clara e objetiva nos slides, não colocar muito texto, não colocar muita informação, apenas tópicos, e vou relatar algumas experiências que a gente vive quando está na clínica, quando encontra um paciente acometido de meningite, tá? Que, por sua vez, pode evoluir para uma meningococcemia. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim. Beleza. É o seguinte. Peraí. Vamos lá. A aula de hoje, tá? É sobre meningites. Só que o foco da aula de hoje, tá? Do dia 3/6 de 2020, vai ser meningite bacteriana, tá? Lembrando que nós temos dois tipos de meningite, tá? Que pode ser a viral, tá? Ou bacteriana. Mas hoje, como o nosso foco da nossa disciplina é pacientes PED, né? Ou seja, crianças, a gente vai focar na meningite bacteriana. Grande parte dos textos dessa aula de hoje, tá? Vem como fonte, vem como busca vem como fonte o livro do Jung, que a gente sempre tem usado. O capítulo é o 28, né? Vocês podem observar lá, criança com disfunção cerebral, você vai ter um tópico onde você tem infecção intracraniana. E aí você tem o tópico meningite bacteriana, tá? Para maior detalhes e quem quiser aprofundar muito mais a aula, pode ir nesse item e no livro que eu já disponibilizei para vocês via do Classroom e sala de aula. Então, a título de conhecimento, o que seria meningite, né? Então, como eu falei, a meningite ela pode ser tanto viral quanto bacteriana. Então, nós temos uma variedade de organismos, tá? Incluindo diferentes bactérias, fungos ou vírus que podem causar meningite, tá? Então, a meningite meningocócica é uma forma bacteriana da meningite, tá? É uma infecção muito grave que acomete as meninges e afeta a membrana cerebral, tá? E pode causar grandes danos cerebrais graves e até fatais em 50% dos casos, se não for tratado. Mais para frente a gente vai ver qual é o tipo de tratamento, quais são os tratamentos, tá? De melhor escolha dentro das classes dos antibióticos. Então, indo aqui na... Opa, foi para trás. Ó, só um momento. Então, a meningite, ela é observada em diversas situações, desde os casos esporádicos a surtos, tal, até em grandes epidemias em todo o mundo. Também acompanha algumas variações sazonais. O que significam variações sazonais, para quem não sabe? Né? É de tempos em tempos, épocas.
E a doença pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade, mas ela vai afetar principalmente bebês, crianças em idades pré-escolar e jovens. Então, a gente tem um range aí que a gente chama para meningite, quando ele fala, a doença pode afetar qualquer pessoa de qualquer idade. Então, a gente tem aí, podem anotar, de 0 a 50 anos, tá? A meningite pode acontecer nas pessoas de 0 a 50 anos, tá? Você tem esse público-alvo aí estratificado de 0 a 3 meses, depois de 3 meses a 18 anos, depois de 18 anos a 50 anos. Na Tércia, quem é mais prevalente? Qual é o público mais prevalente da, qual é o público mais prevalente da meningite? O público de 3 meses a 18 anos, né? Traduzindo, a doença ela comete muito mais o grupo quando a gente estratifica aí, né? Nesses 3 grupos, por faixa etária. O público-alvo é sempre os de 3 meses a 18 anos que são acometidos pela meningite, tá? Lembrando que a meningite, em alguns casos, pode ser até fatal. Tudo bem? E aí, lembrando que a meningite, ela pode variar também, os sintomas e o tratamento pode variar também de acordo com essa estratificação de idade, tá? Mas, ressaltando mais uma vez, a meningite afeta principalmente bebês, crianças em idade pré-escolar e jovens. Qual seria essa idade, qual seria essa faixa etária de idade? Esse público, de 3 meses a 18 anos. Eu não sei se dá para escrever aqui, será que dá? Ai, dá para escrever. Vocês estão. Alguém abriu o áudio aí que eu não estou enxergando? Para eu conseguir verificar, só checar se vocês estão vendo eu digitando aqui na minha tela. Sim, professora. Então, aí aqui, o que isso aqui faz? Será? Vamos ver. Então, anota aí, o público mais prevalente, tá? É esse aqui de 3 meses a 18 anos. Aí, o que eu faço aqui agora? Como é que sai daqui? Então, neuroanatomia. Vamos passar agora para a parte de neuroanatomia. Vamos tentar entender, tá bom? A Natércia falou o que é meningite, que ela acomete crianças de. Pode acometer crianças de 0, um público de 0 a 50 anos, mas é mais prevalente nas crianças de 3 meses a 18 anos, né? E agora vamos entender o que é meningite, tá? De uma forma mais simples, a meningite, ela é uma inflamação nas meninges, tudo bem? E o que seria a meninge aí, né, em neuroanatomia? Vou puxar aqui uma setinha para vocês. Ai, não consigo. Tá, gente, anotem aí, tá bom? É um processo inflamatório nas meninges, tá? Quando a gente vai olhando aí para a neuroanatomia, que fica entre o espaço subaracnoide, tá? Ocorre um grande processo inflamatório, um processo inflamatório exacerbado, o que vai bloquear, por sua vez, também a liberação licórica. O que seria liberação licórica? Liberação do líquor, tá? Líquor, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas quando você vai fazer a punção para avaliar, coletar o líquor, ele é feito, tá? É feita essa técnica de diagnóstico, uma forma de diagnóstico, avaliação do líquor, e você pega uma amostra do líquor para entender
tá? E avaliar essa amostra em laboratório para avaliar se é viral, bacteriana, avaliar a presença de neutrófilos, tá bom? Mais para frente a gente vai destrinchar isso em relação ao diagnóstico, tá? Mas lembrando, neuroanatomia, meningite, a inflamação, tá bom? Ocorre um grande processo inflamatório aí nas meninges, tá? Que fica aí entre o espaço subaracnoide. E aí a gente vai ter também, consequentemente, um bloqueio, tá bom? Nessa liberação licórica. O que seria liberação licórica? Liberação do líquor. Exacerbado. Então, aqui eu deixo uma imagem, tá bom? Uma ilustração para vocês, o que seria uma meninge normal, como vocês podem ver aqui na seta, tá? Uma meninge normal. E aqui eu tenho uma meninge inflamada, tá? Sofrendo um grande processo inflamatório. A meningite causa também uma coisa, um dos sinais e sintomas, as manifestações clínicas, a PIC. O que seria a PIC? A pressão intracraniana aumentada. Por quê? Porque eu tenho um grande processo inflamatório aqui exacerbado acontecendo, tenho presença de exudato também acontecendo aqui, tá? E aí isso vai aumentar a pressão craniana da criança, da pessoa. Então, eu tenho uma condição chamada PIC, pressão intracraniana aumentada. Tá? Uma das manifestações clínicas da meningite, o que acontece? A gente tem aí rigidez, temos o sinal de sinal de Brunzinski, tá? Nós temos manchas, essas manchinhas vermelhas que vocês estão vendo na foto, tá bom? Que equivalem às petequias, ou equimoses, tá? Nós chamamos de sinal de Fagé, tá bom? Quando a criança evolui para uma síndrome toxêmica, tá? Vocês estão acompanhando? Como é a transmissão da meningite, galera? Como é que acontece, tá?
Ela infecta apenas humanos, tá? Nós não temos como reservatórios animais, diferentemente de outras doenças, como nós temos reservatório alguns animais, tá? A bactéria da meningite, ela é transmitida de pessoa para pessoa através de gotículas, tá? Das secreções respiratórias ou na garganta dos portadores. Por meio do fumo também, né, a troca, contato próximo e prolongado, como, por exemplo, beijar, espirrar e tossir em alguém, ou morar em local fechado com um portador, tá bom? Então, os comunicantes, tá? Nós chamamos, são grandes, são pessoas em potenciais riscos de transmitir ou então de adquirir a doença, tá bom? Porque você vai facilitar a propagação. Então, sintomas, tá? Eu vou ler aqui os sintomas para vocês, mas aí depois eu vou discorrer item por item, tá bom? Os sintomas e a relação dele com algumas bactérias. Então, vejamos. Já falei que a meningite é uma inflamação da meninge, né? Que a transmissibilidade da doença acontece por gotículas, tá? Por gotículas, a tossir, tá bom? Beijo, a fala, quando você solta um monte de perdigoto, a pessoa também pode fazer a aspiração disso, tá? Período médio da incubação da doença de 4 dias, tá? Mas pode variar entre 2 a 10 dias. Então, porque o organismo, ele vai trabalha, o ser humano é polimórfico, né? Ele é diferente, trabalha de formas diferentes, então o período de incubação aí tem uma variação. Então, sintomas clássicos, né? A gente tem a rigidez de pescoço, a pessoa pode apresentar febre alta, ela tem uma fotossensibilidade, ela vai apresentar confusão, certamente, porque a gente está tendo aí uma doença a nível cerebral, neurológico, né? Na inflamação das meninges. Ela vai ter dor de cabeça, tá? Ela vai vomitar. Anotem aí. Vômito, existe um sinal clássico da meningite, rigidez de nuca e vômitos em jato, tá bom? É uma grande característica da meningite, rigidez de nuca e vômitos em jato, tá bom? Além disso, os bebês com aparência abaulada, de fontanela e boneca de pano são comumente encontrados, tá? Uma forma menos comum, mas ainda mais grave, da doença meningocócica é a septicemia meningocócica, caracterizada por uma erupção hemorrágica e um colapso circulatório rápido. Então, o que a gente tem aí? Anotem. A meningite tem uma coisa chamada síndrome meníngica, tá? Síndrome meningia. O que é a síndrome meningia na testa? Para ficar mais fácil para a gente entender. Bem, o paciente ele vai ter rigidez de nuca, tá? Ele, ao sinal de Keren positivo, sinal de Brunziski também. Ele vai apresentar o sinal de Fagé, tá? Ele tem a presença aí de petequias e equimoses, tá bom? Ele pode evoluir, ele tem vômitos em jato. E aí eu queria lembrar para os senhores que a sintomatologia da meningite, ela vai variar de acordo, tá bom, com a idade, bem como com a etiologia. Como assim, Natécia? Etiologia, o que isso quer dizer com etiologia? Bem, eu quero dizer que, apesar de, né, você ter aí, da classe das bactérias, eu falei, né, a meningite ela pode ser causada por vírus e bactérias, ok, né? Então, essa é a etiologia. E os sintomas, eles vão ser mais graves ou menos graves, né? Tudo vai variar. E como é que tudo isso vai variar? Depende da idade da pessoa, depende do tipo da etiologia que a criança é acometida, tá? Por exemplo, aqui, a gente tem as crianças de 0 a 3 anos, geralmente elas são acometidas dos tipos estreptococos do tipo B, tá? A gente tem a listeria, tá? E além de tudo, a gente tem os bacilos gram-negativos. Lembra da estratificação que eu falei?
Quem tá comigo aqui fala oi, que eu não consigo ver na outra tela. Oi. Gente, alguma dúvida até aqui? Ó, aqui a gente está falando da sintomatologia. Eu estou ressaltando para vocês, lembra da estratificação por idade, né? Que a pessoa pode ter de 0 a 50 anos pode ser acometida, mas é mais prevalente em pessoas de 3 meses a 18 anos. O público que tem de 0 a 3 meses geralmente é acometido pelo Streptococcus do tipo B, tá? Streptococcus do tipo B. E também por bacilos gram-negativos, tudo bem? Pessoas que têm esse range, né, a idade entre 3 meses a 18 anos, geralmente elas são acometidas pelo tipo meningococo, tá? Então, dos 3 meses aos 18 anos, as crianças, esse público é acometido, tá? Do tipo pneumococo. Anotem aí, 3 meses a 18 anos. A etiologia mais comum de quando a criança pega meningite é o tipo pneumococo, ok? Anotaram? Repete, por favor. Não, Então, repete, professor. de 3 meses a 18 anos, o mais prevalente é o tipo pneumococo e meningococo. Professora, repete de 0 a 3 meses, por favor. Eu vou anotar aqui para vocês, pode ser? Não fica melhor? O que vocês acham? Etiologia, que 3 meses a 18 anos. 18 anos, os tipos mais prevalentes. Assim fica mais fácil para vocês? Posso passar? Mesmo quando a doença é diagnosticada, gente, de forma precoce e o tratamento adequado é iniciado, tá? Cerca de 8 a 15% dos pacientes eles evoluem a óbito, geralmente dentro de 24 a 48 horas após o início dos sintomas. Por isso que a meningite é uma doença bastante grave, fatal, tá bom? E se ela não for tratada, tá?
Se ela não for tratada, pode resultar em grandes danos cerebrais, tá bom? Como perda auditiva ou incapacidade, tá bom? Em aproximadamente 20% dos sobreviventes. Então, lembra que a meningite é uma doença fatal, tá? E grave, que precisa ser tratada de forma rápida e eficaz, tá? Se não, ela mata, e se não matar, vai deixar grandes danos e sequelas nos pacientes os quais foram acometidos da patologia. Ressaltando, tá? Relembrando, quais são os sintomas aqui? Isso aqui é só um slide para a gente rememorar quais são as manifestações clínicas da meningite, tá? Eu tenho febre alta. Por que eu tenho febre alta? Porque a febre é um sinal de inflamação, ela é um alerta no meu corpo dizendo que está acontecendo algum processo inflamatório, tá? A cascata de citocinas e quimiocinas que acontecem durante um processo inflamatório é uma das respostas, tá? Que vai desencadear a febre. Eu tenho também dor no pescoço, eu tenho uma rigidez de nuca, a criança ela pode apresentar no início sonolência, tá? Sintoma clássico que eu tenho durante da meningite é o vômito, características de vômitos em jatos, tá? Eu vou ter, nos casos mais graves, uma erupção cutânea que pode se apresentar em formas de petequias ou equimoses, tá? Que já seria o sinal de Fagé, que a gente chama, onde está evoluindo para uma síndrome toxêmica. Eu tenho uma fotossensibilidade. Ó, observem na imagem como é que a criança fica com meningite, com as erupçõezinhas, tá bom? Com as manchinhas vermelhas. Alguma dúvida, gente, até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, oi, alguém responde? Não, Dúvidas? prof, tô entendendo. Tá. Eita, por fora água. Então, relembrando mais uma vez, quais são os sintomas? Erupções cutâneas, tá? A pessoa vai ter febre. Ah, ok, ela vai ter febre, mas qual é o porquê da febre, né? Qual o sentido da febre? Ah, se eu sei que a meningite é uma inflamação das meninges, que tá acontecendo um processo inflamatório exacerbado, o meu corpo ele vai responder com a febre, né? E se está sendo acometida essa região aqui de cima, na minha cabeça, eu tenho também apresenta uma rigidez de nuca, né? Devido a esse processo inflamatório que está acontecendo aí nas minhas meninges, que ficam ali entre o espaço subaracnoide. Voltou isso aqui, vamos lá. Repetindo mais uma vez, né? A gente tem aí o sinal de Brudzinski, positivo. Tem o sinal de Keren também, que ele é positivo, tá? Nunca esqueçam disso. Estou colocando aqui os pontos mais importantes para vocês, para não esquecer. E o diagnóstico, qual é o tipo de diagnóstico que eu tenho para meningite? Bem, meu padrão ouro é a aspiração do líquor, tá? Aspiração do líquor. Então, vejamos. O diagnóstico inicial da meningite pode ser feito pelo exame clínico, né? Que é o que é feito a análise clínica do paciente. E aí você associa com outros métodos, tá? Para fortificar, para deixar mais robusto a sua análise diagnóstica, não é a palavra correta, não. A sua análise clínica, e aí você vai fazer uma punção lombar, que vai mostrar um líquido espinhal purulento. Mas por que o líquido espinhal está purulento na testa? Não está transparente como deveria ser? Bem, esse líquido purulento ele vem, tá? Ele advém Você tem um processo inflamatório acontecendo, suas células de defesa estão tentando trabalhar, atacar ali, e aí você encontra nesse líquido purulento, que é do aspirado do líquor, grande presença de neutrófilos, tá? São células de defesa, o que vai caracterizar ali a
a coloração do líquor. Às vezes, a bactéria pode ser vista de exames microscópicos do líquido espinhal. Além disso, a gente também tem uma técnica que chama-se PCR, que é o Poly-Chain Reaction. E o que seria isso? A reação de cadeia de polimerase, onde você pega uma amostrazinha desse paciente, ele vai amplificar em milhares e milhares e milhares de cópia, eu consigo avaliar com maior robustez, com maior sensibilidade e eficácia, tá? Essa amostra desse paciente. Então, vejamos aqui. O diagnóstico é confirmado, tá? Pelo crescimento de bactérias a partir de amostras do líquido ou do sangue da coluna vertebral, tá? Por testes de aglutinação também nós temos, ou por reação em cadeia da polimerase. O teste de aglutinação vocês vão ver mais à frente, tá? Eu deixei uma fotinha para vocês aí, para vocês identificarem, reconhecerem, saber o que é cada coisa, tá? E além disso, a gente tem a identificação de sorogrupos e testes de suscetibilidade a antibióticos, tá? Que eles são super importantes para definir as medidas de controle. E o que seriam essas medidas de controle? Traduzindo em outras palavras, a identificação desses sorogrupos, tá? E teste de suscetibilidade a antibiótico é para definir o melhor tratamento. Por quê? Porque lembra que eu tenho a etiologia pode ser eu tenho estreptococcus do tipo B, eu posso ser acometida por bactérias gram-negativas, eu posso ser acometida pelo meningo, pelo pneumo e também pelo hemófilos influenza do tipo B. Então, é super importante identificar, tá, qual grupo é para a gente avaliar a suscetibilidade dos antibióticos. Qual o melhor antibiótico aí a gente pode trabalhar com esse paciente, para não ficar dando tiro no escuro, tá bom? Então, aqui eu tenho um aspirado do líquor, tá bom? Do líquor cefalorraquidiano, tá? Exame de líquor, que vai ser feita uma punção aqui na região lombar do paciente, vai vir um aspirado, geralmente aspirado vem de uma coloração turva, tá? Por que essa coloração vem turva? Porque vem cheia de neutrófilos aí. Então, como você está aqui, ó, deixei essa imagenzinha para ficar bem didático para vocês, líquor, né? O líquor, geralmente, ele tem que ser, galera, límpido e incolor, tá? A gente vai ser... O que é mais importante para a gente saber aqui, enquanto enfermeiro e prática, né? E prática clínica. Esse item aqui, essa coluna da cor, né? E do tipo celular. Então, o líquor, ele tem que ser o quê? Geralmente límpido e incolor, tá bom? E o tipo celular dele são as células normais, tá bom? Células normais que a gente tem presente no nosso organismo. O que vai diferenciar aí se a meningite é do tipo viral ou bacteriana é o meu tipo celular. Se for do tipo viral, eu tenho no meu aspirado, na minha amostra de líquor que é aspirado, grande carga, tá bom, de linfócitos. Eu tenho uma subpopulação de linfócitos exacerbada, tá? Se for bacteriana, eu tenho uma grande presença, tá, dessa população celular de neutrófilos, tá? Então, esse líquor vai me apresentar sempre turvo e purulento. Gente, tudo que é pus é neutrófilo, tá? Tem esse exudato aí, quando a gente tem aquele exudato, tem uma lesão de uma ferida, e vocês veem aquele líquido amarelado que fica na gaze, tá bom? Aquele exudato que nós chamamos, aqueles são subprodutos da degradação, tá? São os neutrófilos mortos, tá bom? Por isso que eles têm aquela coloração turva e purulenta. Geralmente aquilo é sempre, a gente olha, identifica e vai entender que é bacteriano, tá bom? Aqui é o mesmo pensamento, tá? Bacteriano é turvo e purulento. Qual é o maior tipo celular que eu encontro? A subpopulação, a população celular de neutrófilos. Alguma pergunta, alguma dúvida até agora? Não.
Aqui para vocês, para quem nunca ouviu falar e não conhece, esse aqui é o outro tipo de diagnóstico, que é a PCR, a PCR, né, que ele faz a amplificação aí da cadeia, aí um Professora, fragmento. Oi? é esse mesmo exame que faz na detecção do Covid? É, esse mesmo exame que faz detecção do Covid. Gente, é o seguinte, a PCR, ela faz detecção de várias coisas. A PCR a gente consegue detectar malária, é uma técnica de biologia molecular, né? Malária, o coronavírus, Zika, entre uma gama infinita, tá bom, de vírus e bactérias. Ele é um exame extremamente sensível, tá? Um fragmentozinho de amostra que você tem, ele consegue, imagina só, amplificar ali a cadeia, tá? Ou do DNA ou do RNA em 10 milhões de cópias, né? Então é um exame muito fiel, tá? Mas é um tipo de exame que não é feito em qualquer lugar, tá bom? Mas que ele existe, ele é feito, e é feito para algumas patologias, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Posso passar? Gente, Pode, professor. Professora, aí aqui, lembra que eu falei o teste de aglutinação para vocês? A gente tem aqui, eu estou falando os testes que existem, tá? Mas qual é o padrão ouro mais comum aspirado líquido? Estou comentando esses porque eu quero que vocês saibam que existem esses testes diagnósticos. Vou comentar de medicamento, porque eu quero que vocês que saibam que existe. Principalmente para quem teve dificuldade na leitura do artigo, né, é importante que nós saibamos que existem determinados tipos de métodos diagnósticos, tá? A diferença deles. Não é importante saber a sintomatologia? É muito importante saber a sintomatologia e alguns achados que vão diferenciar de uma doença para outra, tá? E que mais? Vamos voltar aqui. Teste de aglutinação em látex, tá? Que você vai detecção de capsulares no líquor, tá? Aqui tem um exemplo de uma prova positiva, outra uma prova negativa. Teste sorológico para determinação do tipo, tá bom? Do sorogrupo, utilizando os antissoros aglutinantes específicos, para a gente saber, ok, que tipo é? É o Streptococcus do tipo B. Não, é bactéria negativa. Não, é um menino. Então, dependendo do que for, eu vou utilizar essa terapêutica medicamentosa, tá bom? E aí, passando ainda no tópico de meningites, a gente vai ver quais são os tratamentos. De antemão, o tratamento é um tratamento básico, tá? Qual seria esse tratamento básico? Antibiótico-terapia. Aí, voltando aqui, só para a gente contextualizar, que a doença meningocócica, que nós chamamos também, ela é potencialmente fatal, como eu falei anteriormente, tá? Ela é uma emergência médica, requer um cuidado da equipe inteira, a gente tem que ter cuidado também para não se contaminar, porque isso, de repente, pode virar um surto, tá bom? A meningite pode virar um surto com muita rapidez, tá? É super importante e necessário, fundamental, que se faça uma admissão no hospital. O tratamento antibiótico apropriado deve ser iniciado o mais rápido possível, idealmente após a punção lombar ter sido realizada, se tal punção puder ser realizada imediatamente. Então, é o seguinte, resumindo, ninguém vai esperar até o resultado sair. A dúvida é meningite? Antibiótico urgente no paciente, tá? Antibiótica intravenosa, isola esse paciente tem que ficar isolado, tá bom? Vai ficar no leito do hospital isolado. Efetivamente, esse paciente vai ficar na UTI, não pode ficar na enfermaria, ele vai subir para aí, vai feito antibiótico terapia, pode ser a ceftriaxone ou
penicilina, tá? De antibióticos que são trabalhados nos pacientes. Se o tratamento for iniciado antes da punção lombar, pode ser difícil cultivar as bactérias a partir do intestinal e com... Professora, tá travando. Oi? Tá travando muito, não tá dando pra ouvir nada. Tá travando o áudio. Sério, gente? Não tá dando pra entender. Ah, eu não acredito. Quer que eu volte que parte? Meninos, vocês querem que eu volte em que Onde a parte? senhora fala do isolamento? Tratamento? Onde a senhora fala do isolamento? Tá. Antes de falar do isolamento, eu falei do tratamento, tá bom? Quais são os tratamentos? Tem antibiótico terapia rápida nesse paciente. Quais são os antibióticos que são trabalhados? A gente vai trabalhar com meropenem, cefiatrexone, trabalhar com ampicilina, esse paciente, isso tudo intravenoso, tá? Nada de VO. Intravenoso, o paciente ele vai subir para UTI, porque é um paciente gravíssimo, é um paciente... Tá dando ruim, tá travando muito. Tá travando para todo mundo? Tá, que o pessoal tá comentando e tá travando também. Professora. Será que vai dar certo? Posso continuar? Pode, se começar a travar, ela diz a senhora. Tá bom, então. Olha, gente, lembrando aqui, o que eu coloquei, né? Se o tratamento foi iniciado antes da punção, se o tratamento foi iniciado antes da punção lombar, pode ser difícil cultivar as bactérias a partir do líquido espinhal e confirmar o diagnóstico. Porém, a confirmação do diagnóstico não deve atrasar o tratamento. Então, vocês conseguem ver que é uma doença grave que a gente não pode atrasar nada. Não dá para perder tempo aqui, porque tempo é vida. Então, Tá a travando gente ainda, professora? tá travando ainda. Tá. Oh, Jesus Cristo. Gente, ó, eu vou tentar continuar falando e vou subir o resto dessa aula, tá? Pro YouTube. Vamos continuar aí comigo, tá? Tá bom. Estão me ouvindo? Sim. Ó, lembrando aqui que eu falei para vocês, quais são as drogas, tá? As drogas podem ser penicilina, ampicilina, ceftriaxone, tá? Mas o que que a gente usa aqui? A meropenem, ceftriaxone e ampicilina, tá? Que é o que tá aí. Aí eu deixei um adendo aqui sobre condições epidêmicas, por exemplo, na África, que isso acontece muito, tá? Em áreas com infraestruturas e recursos de saúde limitados, a ceftriaxone é a droga de escolha. Pergunta: qual é a droga de escolha utilizada aqui no Brasil? Por agora tá cortando mais o áudio do que tá travando. Escutando nada. Oi? Tá, agora tá, a senhora tá falando, tá saindo nem áudio, praticamente. Ah, eu não acredito. Tá dando ruim. Complicado, hein, galera? Vou marcar aqui para vocês, tá? Droga de escolha. Pode ser? Tá. Porque tá travando, então vou anotar aqui.
Só coloca o nome da droga, professora. Eu coloquei, mas Não estou então, enxergando o droga negócio de de vez. deixa eu ver aqui como é que eu mudo essa cor. Tá vendo agora? Tô. Tá. Então, gente, ó, ceftriaxona é droga de escolha, tá bom? É aquela coisa, uma situação bem delicada. Eu não posso perder, eu tenho que saber o time certo, tá? Eu não posso perder, é uma doença fatal grave onde eu tenho que entrar com um tratamento rápido, tá? Tem sempre que ser de forma intravenosa. E eu também tenho que ter cuidado, porque tem que fazer aspiração do líquor, né, para avaliar que tipo de líquor, que tipo, tá? Para ver qual é o tratamento de escolha, mas eu também não posso perder o tempo para tratar esse paciente. Então a gente tem que fazer, tem que ser assim, tem que ser rápido o negócio, é jogo rápido. Prevenção, qual seria a prevenção, tá? Existem vacinas licenciadas Professora, contra. Oi? eu tenho uma dúvida com questão ao tratamento. Quem tá falando? A meni... Patrícia, Ah, o tratamento que é feito com antibiótico na meningite bacteriana é o mesmo da viral? É os mesmos medicamentos? não, Patrícia. O antibiótico terapia, o que a antibiótico terapia faz? O antibiótico não é para bactéria? O antibiótico não é para bactéria? Sim, professora, Patrícia? mas a questão é porque não tem falando qual é o tratamento da viral. Então, eu estava achando que era o mesmo da bacteriana. Não, é não, tá? Tanto é que, por exemplo, aqui, Patrícia, a gente tem, como eu falei, a gente tem que, até dentro da bacteriana, a gente tem que avaliar qual é o grupo, tá bom? Para entender qual tipo de antibiótico eu vou trabalhar, entendeu? E aí, pergunta, só para estimular vocês, qual é o grande problema dos vírus para tratar vírus? Porque eles se replicam muito e a gente não tem como encontrar o medicamento correto para administrar. Exatamente. Entendeu? E aí, esse é o grande problema do tratamento, tá bom? Para quando a gente trabalha com vírus, tá? Aí lembra que a grande prevalência que a gente tem, assim, não sei se dizer graças a Deus ou o que é a bacteriana, tá bom? E além disso, Patrícia, tá me ouvindo? Estou. Além disso, tá? O que a gente pode estar tratando é o seguinte: vocês já ouviram falar de tratar sintomas? Gente? É o que a gente faz só tratar os sintomas. Exato. Por exemplo, pergunta assim, tentando correlacionar. É, tem cura, tem tratamento para o coronavírus? Tem o tratamento dos sintomas. Não, seu tratamento Tratamento paliativo. dos sintomas. Tem tratamento dos sintomas, né? Porque, por que que eu trato os sintomas
e não trata o vírus, e porque tem grande dificuldade de a gente tratar vírus, exatamente isso que o Fábio falou. O vírus, ele tem uma grande replicação, né? Os vírus, eles tendem a se replicar bastante e mudar, né, as suas conformidades. Daí, a gente trata os sintomas, né? Na viral, na meningite viral, a gente vai tratar os sintomas do paciente, tá bom? Vai tratar ali o que ele tá sentindo. E aí, o que pode fazer também é... Alô, oi? Alô? Patrícia, tá me ouvindo? Tô. Aí, o que a gente pode fazer com esses pacientes, Patrícia? Por exemplo, geralmente, o que acontece? Como eu não sei se é viral ou se é bacteriana, né, na vida real, o que acontece? Como eu não sei se é viral ou bacteriana, a gente trata como infelizmente é isso, né? Trata como bacteriana, mas é logo que eu descubro o que se é viral, a gente entra com outro tipo de medicamento, que seriam os antirretrovirais, tá bom? Entra com a ciclovir, tá? E vai tratar os sintomas. Já a bacteriana, a gente vai utilizar os antibióticos. Lembra que lá no slide tem escrito antibiótico terapia. E quais seriam os antibióticos? Cef, pene, entendeu? Ampicilina, meropenem. E viral, a gente trata os sintomas e vai tentar tratar com os antirretrovirais, a ciclovir, tá bom? Porque ela é viral. Tudo bem? Ficou claro? Ficou claro para todo mundo? Sim. Tá bom. Então lembra lá. Viral, tratamento, a gente trata sintomas, tá? E pode fazer uma terapêutica adjuvante com os antirretrovirais, tá bom? E aí pode utilizar também o aciclovir. Bacteriana, antibiótico, terapia IV. Vacinação, né? Temos que ter atualizações em relação à vacinação, tá? As vacinas licenciadas contra meningo, elas estão disponíveis há mais de 40 anos. Só que a gente recentemente teve grande melhoria na cobertura, tá? E nessa disponibilidade de vacinas. Não existe nenhuma vacina universal somente contra meningo, tá? Elas geralmente são especificadas, estratificadas em grupos, e elas vão conferir certo grau, tá, de proteção e duração. Recentemente foram adicionados, tá bom, com a Sociedade Brasileira de Imunologia, tá? Mais uma. Então, vejamos. Mais uma vacina muito importante, ela vai entrar no calendário de vacinação do SUS, tá? Que é a meningo ACWI. Então, são os subtipos, certo? Que protege meningite das infecções generalizadas, que elas são geralmente causadas pela bactéria do meningococo, do tipo ACWY. Lembra que meningococo é que mais acomete a população, tá? Meningococo é o que mais acomete a população, ela é mais prevalente, geralmente mais prevalente no público de 3 meses a 18 anos, certo? Quais seriam os cuidados de enfermagem? Eu deixei aí esse textinho para vocês, que depois vocês podem puxar no caderno de vocês. Mas, de forma geral, quais seriam os cuidados de enfermagem com os nossos pacientes com meningite? Bem, se eu tenho um paciente que tem fotossensibilidade, o que eu vou fazer? Vou expor esse paciente, né? Não vou expor esse paciente à luz, tá? Vou pôr sempre a luz máximo, tá? Na penumbra que eu puder. Se eu tenho um paciente que tem pressão intracraniana aumentada, o que eu vou fazer como cuidado de enfermagem? Eu não posso, eu tenho que fazer o quê? Galera, se eu tenho pressão, se eu tenho uma doença. Gente, estão comigo aí? Sim, professora. Se eu tenho uma pessoa que está com uma doença aí na cabeça,
que está com a meninge inflamada, que tem um aumento da pressão intracraniana, eu deixo a cabeceira eu deixo a cabeceira da cama elevada ou não? Deixa elevado a posição de fala. Por quê? Porque se deixar no ângulo reto, a pressão tende a aumentar. Exatamente, cabeceira elevada, por quê? Porque eu não posso aumentar a pique. O que que é a pique? Gente, eu acabei de falar, a pique é a pressão intracraniana. Estão ouvindo? Sim. Ah, tá, que bom. Aí tá, eu tenho aumento da pressão intracraniana, essa pessoa ela vai ter rigidez de nuca, ela vai ter uma forte cefaleia intensa. Então, eu tenho que promover o máximo de conforto no ambiente. Então, vejamos, sem luz, tá? Sem barulho. O que que eu tenho que fazer mais? Eu tenho que, em relação a pique, elevar a cabeceira da cama para não aumentar a pique. Lá na frente, em pacientes críticos, vocês vão aprender, acredito eu, como mensurar a pressão intracraniana, tá bom? Acho que é urgência, emergência, pacientes críticos, vocês vão aprender a mensurar a pique. Quem trabalha em UTI faz muito isso, tá? Mensurar a pique, geralmente em pacientes AVCzados, né? Que pacientes têm acidente vascular encefálico, eles têm um aumento da pique, então a gente tem que ficar monitorando a pique constantemente enquanto ele está internado para não ter outro evento adverso, tá bom? Paciente, aí a gente falou de sintomas, né? Administrar a medicação conforme prescrição médica para o alívio da dor, tá bom? Alívio dos sintomas, certo? Resumão, coloquei um resumão aqui para vocês, tá? Então, a meningite da meningocócica é uma forma bacteriana, tá bom? Que vai afetar lá a meninge, tá bom? Uma infecção bastante grave e vai afetar esse revestimento fino ali que vai circundar o cérebro. Ela está associada a alta fatalidade quando não tratada, tá bom? E alta frequência de sequelas graves quando a pessoa não morre. Se a pessoa sobreviver, ela vai ter grandes sequelas, tá bom? O tratamento ele tem que ser precoce com antibiótico terapia. Lembra que a forma mais prevalente, tá, é a bacteriana. Bacteriana aspirou o líquor, a gente vê um líquido amarelo e turvo, tá bom? Tem grande produção de neutrófilo ali naquele líquido. Ela é observada em todo mundo, mas o maior ônus da doença, tá? Geralmente está sempre na questão de epidemiologia, tá? No cinturão dos meningites, nós chamamos, que fica na África subsaariana, tá? 300 mil casos ainda são relatados a cada ano nessa área. Morre muita gente de meningite nesses locais. Além disso, as vacinas específicas para os sorogrupos, que eu já falei para vocês, elas são usadas para prevenção e em resposta a surtos, tá? Onde ocorre a vacinação reativa imediata. Lembrando que é muito fácil ter um surto de meningite, por quê? Porque ela se propaga através das gotículas, tá? Através do ar ali. E desde 2010 existe uma implantação de uma vacina conjugada da meningo, tá? Por meio de campanhas de imunização preventiva em massa no cinturão da meningite, que a gente falou. O que é o cinturão da meningite? Epidemiologicamente falando, são os países do continente africano, ali da África subsaariana, tá? E aí, lá nesse local, houve uma proporção do soro grupo A que diminuiu drasticamente através, tá, dessa imunoprevenção. Deixei um mini mapa mental para vocês que eu achei na internet para ficar mais fácil, tá? Da meningite aqui, que a gente tem. Quais são os sintomas?
Febre, mal-estar, cefaleia, fotofobia, rigidez de nuca, abaulamento na fontanela. Qual o tratamento que eu já falei anteriormente? Antibiótico, terapia, ceftriaxone ou ampicilina magenta por menor que 3 meses. Na ausência da ceftriaxone, usa-se meropenem. Vai tratar também sintomas, tá? Tem que fazer reposição hidroeletrolítica, controle de convulsões, caso o paciente tenha, tá? Que é feito de diagnóstico? Líquor, padrão ouro é o que na tese? Análise do líquor, tá bom? Por meio da punção lombar, né? Coleta-se a amostra do líquor. Alguma dúvida? Referência bibliográfica. Retirei do livro alguns fragmentos, bem como retirei do site da Organização Mundial de Saúde, tá? Dados novinhos relacionados à imunoprevenção e a parte de tratamento. Vamos para as perguntas? Perguntas? Dúvidas? Anotando no slide fica mais fácil para vocês? Fica, professora. Fica. Eu vou salvar esse slide novamente e vou jogar no grupo com essas anotações, tá bom? Tá bom. Vocês conseguiram se achar depois dessa aula com o artigo? Professora Patrícia está perguntando o que é sintoma boneca de pano. Sintoma boneca de pano, Patrícia. Vamos lá. Vou pesquisar aqui junto com você, porque sintoma boneca de pano não é uma coisa do meu cotidiano. Eu já ouvi falar na época da faculdade, mas eu não tenho domínio. Aves. Gente, vocês já ouviram falar de miastenia graves? Não. Miastenia graves é quando a pessoa ela fica, vou falar assim, uma linguagem Tipo no bem estado mole. catatônico. Não, o estado catatônico, a pessoa ela tem esses períodos, ela cicla, né? Ela pode tem uma rigidez. A miastenia graves, eu já ouvi falar da boneca de pano, foi em saúde da mulher. Mas assim, para ficar mais fácil, a gente entende como miastenia graves. E a miastenia graves é quando você fica meio que prostrado, molenga.
onde você não tem rigidez muscular, fica caído. Vocês conseguem entender quando eu falo assim? É, você não tem força suficiente, você fica mole. Miastenia graves. Vocês não ouviram falar em saúde da mulher? Tem uma patologia em saúde da mulher que vocês vão estudar. Não sei se vocês já estudaram, que tem a síndrome da boneca de pano. Acontece isso, né? Mas assim, eu conheço por mais comumente utilizado em astenia graves. É onde a pessoa ela fica mole, ela fica meio que perde essa rigidez muscular, né? Ocorre uma fraqueza, tá? Utilizem essa palavra, tá, gente? Miastenia graves. E se vocês forem falar aí na clínica, no dia a dia, o síndrome do boneca de pano, que ela fica, né, não é muito comum, não, mas falar miastenia graves fica mais fácil para o outro compreender, tá bom? Mais alguma pergunta? Prof, a Manu pediu para avisar que o Meet já fechou e não tá abrindo mais, como se já tivesse encerrado o tempo. O meu? Não, o dela. Tipo, fechou a sala e não dá para entrar Ah, mais. tá. Gente, eu vou subir essa aula. Quando eu desligar aqui, eu vou subir essa aula e vou jogar ela no YouTube, tá bom? Daí agora eu vou liberar lá na sala virtual a lista de chamada para vocês assinarem.